Bom dia, bem-vindo ao Infra em Pauta. Eu sou Maurício Portugal Ribeiro, sócio do Portugal Ribeiro Advogados, e juntamente com Felipe Graziano, Sebastião Buto e Jimmy Amora, vamos debater as pautas principais que marcaram a semana nos setores de infraestrutura. Passo a palavra para o Jimmy Amora para nos trazer as principais pautas da semana. Bom dia a todos. Hoje é 30 de novembro e nós vamos tratar aí de alguns temas do interesse do setor, começar pelas eleições de 2020, né, que terminaram aí nesse fim de semana. Os resultados agora são conhecidos em todas as cidades, inclusive aquelas com mais de 200 mil habitantes, onde houve segundo turno. Também a gente vai falar do caso da SEDAI, da desestatização ou da privatização da SEDAI, no Rio de Janeiro, que estava prometido para 2020, mas não vai acontecer. E também temos aí, entre os temas, a faxina regulatória, que a ANAC está trabalhando para fazer, já está começando a fazer, e o que isso pode representar aí para o setor de aviação. E vamos terminar falando sobre a Malha Sul de ferrovias, que teve nessa semana aí uma definição sobre o que vai ser feito com ela, né, mais uma definição sobre o que vai ser feito com ela. É a malha que cobre toda a região sul do país. Bom, vamos começar sobre as eleições, né? Terminaram, todos votaram? Todo mundo votou direitinho aí? Todo mundo... Sebastião não vota. Você está sem som, Sebastião. O único que eu não voto aqui dos quatro sou eu. Porque... eu também não votei, porque em Brasília não tem prefeito, então a gente... aqui a gente tem essa... a gente elege um prefeito-governador, que no caso do atual aqui, está mais para prefeito que para governador. Né? Isso aqui não é... Agora a gente não vai tratar disso. Mas vamos falar um pouco sobre os resultados. Acho que tem dois pontos importantes aí que devem ser destacados. O primeiro é que vamos chamar essa tendência chamada da novidade na política, né, já ficou velha. Né? Você não tem aí, esse ano, muito poucos dos candidatos que se colocaram com esse discurso conseguiram, praticamente quase nenhum, conseguiu aí algum resultado eleitoral que fosse importante, né? E isso é uma indicação interessante aí para o futuro da política, né? Porque as eleições municipais, em geral, elas não dão o que aconteceu na eleição municipal vai se repetir na eleição para governador, para presidente, mas elas dão uma indicação do que o eleitor está querendo. E pareceu, dessa vez, que os eleitores estão mais querendo gente que tem experiência, que saiba, que mostre-se capaz de administrar, de gerir o governo. Então, essa foi uma tendência forte aí nesse pleito. E a outra foi que ainda está bem difícil para os partidos mais identitários, mais identificados com a esquerda tradicional, conseguirem avançar com seus candidatos. Né? Houve aí alguns candidatos que se mostraram competitivos no pleito, como em Porto Alegre, Vitória, Recife, mas que no momento final aquela onda né, contra a esquerda, principalmente contra o PT, acabou fazendo com que eles não conseguissem chegar à vitória no caso desses pleitos, né? Então, essa também mostra uma tendência. E, então, eu acho que, enfim, aí, passando dessa parte eleitoral para a parte que nos toca aqui, que é a infraestrutura, né, temos aí, dentro dessa tendência de gestores, né, vamos chamar assim, nós temos no Rio, em São Paulo, a confirmação de um ex-prefeito, né, o caso do Rio, o Eduardo Paes, e do atual prefeito, ambos que tiveram, assim, vamos chamar, uma boa... mostraram-se ao longo das suas gestões propositivos em relação a essa área de concessões. E aí eu queria que vocês, enfim, comentassem um pouco sobre isso,
Maurício, Felipe, Sebastião, como é que vocês veem aí o futuro desse sistema de parcerias nessas cidades e também em outras cidades menores? Em relação ao Rio de Janeiro, que eu acho que é onde você tem um prefeito novo, então vale a pena me parece mais importante comentar, né? O Eduardo Paes definitivamente foi o prefeito que, nos últimos anos, na história do Rio, mais fez nos setores de infraestrutura, né? Entre outros, né? Ele foi o prefeito que estruturou a AP5, né, que é aquele projeto que leva saneamento para toda a zona oeste do Rio, uma zona que praticamente não tinha nenhum saneamento. Né? Aliás, o modelo da AP5 tem sido copiado, né, pelo BNDES para outras concessões. Né? Ele fez a Via Rio, assim chamada rodovia transolímpica, né, que depois teve que mudar de nome para ser a Via Rio, que é uma rodovia greenfield urbana, né, ligando as duas áreas olímpicas do Rio de Janeiro. Um projeto extremamente importante, dificílimo, e ele conseguiu colocar de pé. O VLT do Rio, o Porto Maravilha, né, que revitalizou aquela região do Porto. Depois veio a crise e, de fato, hoje o contrato eu acho que está até à beira de ser rompido, o contrato do Porto Maravilha. Eu acho que ele vai conseguir retomar isso. Foi ele também que criou os BRTs, que estavam com problemas graves por falta de manutenção. Não eram priorizados pela prefeitura, terminou havendo até uma intervenção que me parece que foi de comum acordo entre os concessionários e a prefeitura, né? Porque os próprios concessionários já não conseguiam mais, já não tinham fôlego mais para continuar operando com os déficits que eles vinham acumulando. Então, assim, se o Eduardo Paes conseguir simplesmente resgatar esses projetos, né? O VLT Rio, que é um projeto lindíssimo, tá quebrando, né? Por conta de não pagamento pelo município, não cumprimento das suas obrigações, já será grande coisa, né? Já será grande coisa. Eu lembro que um dos principais aliados dele, que provavelmente deve ocupar algum posto, pode ser que ocupe, que é o deputado federal Pedro Paulo, chegou a apresentar ao final desse processo do Eduardo no governo, ele chegou a apresentar um projeto de renovação ou de melhorias na lei de PPPs para tentar ampliar ainda mais o sistema de parcerias. Mas, como ele perdeu a eleição, depois enfraqueceu, acabou que esse projeto não andou e parte dele provavelmente foi aproveitada aí nesse projeto do Arnaldo Jardim, que está aí em tramitação no Congresso. Aí, no caso do... Não, Sebastião. No caso do Rio, o atual eleito prefeito terá o desafio, a diferença do que foi no mandato anterior dele, do Paes, é que no mandato anterior teve um contexto que foram as Olimpíadas, que isso também facilitou colocar em prática toda essa série de projetos que o Maurício elencou. Tá? Havia essa expectativa com as Olimpíadas, estavam nos recursos, se apostou, era mais fácil costurar essa parceria entre o público e o privado naquele contexto em relação atual. Tá? Então, acho que a predisposição pode existir, o contexto é um pouco diferente. A dificuldade certamente vai ser muito maior. E ele foi um prefeito pré-Lava Jato, né? Tudo aquilo foi pré-consequências da Lava Jato, né? Hoje é muito mais difícil. Desculpa, Felipe, eu terminei me interrompendo. Não, eu ia só fazer um comentário rápido sobre São Paulo, no sentido de que haverá uma continuidade, né? O Bruno implementou já alguns projetos e tem outros sendo gestados, então a expectativa é que esses projetos venham a ser implementados. Mas eu acho que o grande ponto que eu chamaria a atenção, até extrapolando um pouco a questão de São Paulo, é que a esquerda, Jimmy, que você comentou e que se posicionou bem no segundo turno em São Paulo, no segundo turno em Porto Alegre, em outras capitais, é uma esquerda que não é o PT, é o PSOL. E acho que há uma grande incógnita sobre como o PSOL, como esses políticos vão enfrentar a pauta da infraestrutura. A gente teve no passado, né, as grandes dúvidas relacionadas a como o PT faria,
e o PT se mostrou muito pragmático em relação ao enfrentamento dessa questão. Inclusive, é do próprio PT, do próprio governo do PT, a origem da lei de PPP. Então, eu acho que fica só essa questão, essa dúvida, né, porque há um fortalecimento muito grande dessa esquerda encabeçada pelo PSOL. Acho que houve um enfraquecimento do PT nessas eleições, e essa esquerda encabeçada pelo PSOL ainda não foi testada. Então, para o setor de infraestrutura, acho que essa é uma grande incógnita. Algum espaço deve ser ampliado no futuro, e a gente não sabe muito bem como se pretende, né, tocar a pauta da infraestrutura a partir de uma visão encabeçada pelo PSOL. Eu acho que a maior prefeitura que o PSOL teve foi a de Belém, né, onde o Edmilson, que é deputado federal, ele já foi prefeito da cidade, e vamos ver como é que ele trabalha essa questão. Eu acompanhei muito rapidamente a primeira prefeitura que o pessoal efetivamente teve, foi a de Macapá, e foi uma prefeitura bem, não teve nenhuma grande cavalo de pau, foi um trabalho normal, acabou não sendo muito bem avaliado, e, enfim, o prefeito não tinha muito apoio legislativo, né, na Câmara, enfim, normal, né, porque foi uma eleição um pouco marcada na época também por uma operação policial, né, e aí acabou fazendo essa troca aí, e o prefeito acabou se elegendo, o prefeito era do PSOL, mas foi uma tentativa que não foi assim, nada, não houve nenhum radicalismo, pelo contrário, mas assim, as dificuldades legislativas são sempre muito grandes para a esquerda, porque eles têm que se aliar a essa área de centro, e, bom, a nossa história está cheia de casos aí onde essas alianças, às vezes, não funcionam, não dão certo, e aí o governante fica muito amarrado e não consegue gerir não consegue fazer a sua gestão. Então, vamos esperar o que pode ser de exemplo aí a Prefeitura de Belém. Então, passamos então para o caso da SEDAI. Vamos falar aí sobre que seria, né, a principal privatização de 2020, mas que não aconteceu. Falo principal porque é uma grande companhia de saneamento, do segundo maior estado, né, e que tem aí o saneamento em quase um terço dos municípios, né, e a capital e a região metropolitana são atendidas pela empresa do Rio de Janeiro, né, que é a segunda maior região metropolitana do país. Havia uma expectativa muito grande, né, sobre os resultados, ou sobre essa privatização, que tem aí investimentos estimados em 30 bilhões de reais, mas ela não aconteceu. Intervenções políticas, né, estão, de alguma maneira, travando o processo que deveria estar concluído aí agora por essas semanas, pelo menos a licitação, mas nem o edital foi lançado. E aí eu acho que o Sebastião pode comentar um pouco sobre o que é o significado dessa desestatização da SEDAI. Sebastião. Ok. Obrigado, Jimmy. Aí, bom dia a todos. No caso da SEDAI, sempre soube que seria um processo complexo, okay? Pelo tamanho da concessão e pela envergadura dos investimentos. É uma concessão que tem o interesse, levanta o interesse de quase todos os investidores e operadores, tá? Mas ela tem seus desafios impostos. Quem está liderando esse estudo para o processo de desestatização é o BNDES, e o BNDES está criando certa, não a pressão, mas um apelo ao governo do estado por aprovar rapidamente o edital e colocar a SEDAI nesse processo de desestatização, onde a publicação do edital deveria acontecer ainda no mês de dezembro.
deste ano. E o BNDES o que está levantando é o risco que se tem de não se aprovar isso antes da mudança no comando das prefeituras, de aqueles municípios que estão dentro da área de atuação da SEDAI. Tá? A mudança no comando das prefeituras pode, se no edital colocado na prática, isso poderia reiniciar a discussão de aqueles 46 municípios que já aderiram no processo de estatização dentro dos 64, ou de aqueles que não aderiram, querem aderir, e aí o processo volta atrás. Então, essa é a importância de aprovar agora o processo licitatório. O modelo já está predefinido no estudo do BNDES, a área de concessão da SEDAI, desses 46 municípios que aderiram, seriam separados em 4 blocos, onde seria delegada a prestação do abastecimento de água, da distribuição de água e do tratamento do esgoto. Cada um desses blocos terá uma participação de uma parte da capital e uma parte do interior, ficando para a SEDAI a captação e o fornecimento da água no atacado. E a principal discussão está no valor da água, que será SEDAI aos operadores de cada um desses 4 blocos. A preocupação do governador em exercício, o Cláudio Castro, estava em qual é esse valor da água que desse sustentabilidade econômica financeira a essa SEDAI residual, entre aspas, tá? Porque essa SEDAI fica na mão do Estado. E eu acho que é uma preocupação do governo do Estado e também dos investidores. Porque se essa SEDAI não tem capacidade econômica financeira, não é suficientemente bem administrada para fazer os investimentos que assegurem o abastecimento e fornecimento de água, tudo o elo do processo de saneamento fica vulnerável. Você não tem água, depois não tem água para faturar, não tem esgoto para coletar e então desencadeia, o risco é muito alto. Tá? Então, mas esse é o ponto que está de principal discussão, de questionamento, qual será o valor da água. Tá? Os valores iniciais que foram publicados, o BNDES estima que a outorga pela concessão de água e esgoto estaria na ordem de quase 11 bi, 10.600, 30 bilhões de investimentos e conseguiria suportar uma tarifa de R$1,46, R$1,50 por metro cúbico de água ser faturada, e que isso seria suficiente para garantir os investimentos. Mas entendo que essa é a principal questão. E esse processo não acontecerá como falamos, estava previsto que a desestatização acontecesse em 2020, não foi possível. A expectativa é que aconteça no primeiro trimestre de 2021. A própria SEDAI já convocou agora para o dia 11 de dezembro uma Assembleia Geral Extraordinária para comunicar aos acionistas qual é o modelo de concessão que será promovido pelo governo do Estado. Tá? Então, há uma pressão para que o tema seja tratado e seja definido em dezembro. Entendo que se o tema não é definido em dezembro, existem, de fato, riscos de que o processo possa ainda se demorar um pouco mais. E essa questão do risco de ter uma SEDAI responsável pela captação da água é um risco eminente, como falei. Agora, no dia 27, quase 1 milhão de habitantes na região do Rio ficaram com um sistema de rodízio, houve um problema numa elevatória de água, e que levou a fazer um sistema de rodízio, uma elevatória que era a elevatória de Lameirão, já que ficou com 17 bairros, e o município de Nilópolis com sistema de rodízio e restrição no abastecimento de água. Então, bom, acho que essa questão, a expectativa é que esse processo saia. Se não sair em dezembro, ele pode se demorar.
Agora, tem que ver qual vai ser a SEDAI que vai ficar, né? Porque se ficar a SEDAI que custa hoje, aí o preço da água é impossível. Gerir a SEDAI de hoje é uma coisa que ninguém vai poder, nenhum investidor vai conseguir pagar. Então, se for isso, não tem processo, porque a SEDAI hoje é uma empresa que não é governável, é uma coisa... já foi muito pior, mas ainda beira o absurdo. Maurício, Felipe. Bom, primeiro, eu concordo plenamente com o Sebastião, a grande questão é o preço da água, né? Nas minhas conversas com o governo, deixa eu fazer um disclaimer, esse projeto eu estou contratado por um ente da iniciativa privada, tá? Então acho que é importante os ouvintes saberem isso. Mas as apurações que eu fiz, assim, tem uma outra questão que há uma avaliação dentro do governo que a SEDAI, ao longo desse processo, atuou atuou muito como uma força da corporação, né? E se colocou contra esse processo por muito tempo, apesar de não ter feito uma análise mais profunda dos estudos de viabilidade. Então, aparentemente, há uma intenção da gestão atual do governo e, portanto, da gestão atual da SEDAI de fazer um estudo mais aprofundado dos estudos de viabilidade que foram feitos pelo BNDES. Haveriam pontos desse estudo com os quais eles não estão satisfeitos, mas precisam aprofundar para propor alterações. Tá? Além disso, tem uma outra questão que há uma avaliação de que o projeto, se fosse aprovado agora, né, agora em dezembro, na reunião de dezembro, dos membros da região metropolitana, e é importante lembrar que nesse projeto o Estado do Rio de Janeiro está como representante da região metropolitana, né, a aprovação desse projeto nesse momento, há a visão de que poderia fragilizá-lo do ponto de vista político e institucional, né? Porque você tem uma série de prefeitos novos entrando, alguns deles podem se opor ao projeto ou exigir novas condições para entrar no projeto, e você aprovar isso agora no final do mandato, nesse momento de transição, fragilizaria o projeto, a avaliação de que não seria difícil um prefeito novo ir ao judiciário e obter liminar para tentar parar esse projeto. Por isso, a minha expectativa, Sebastião, diante do que eu conversei, do que eu apurei, é que esse projeto saia, na verdade, lá para o final do primeiro semestre, porque vão entrar os novos prefeitos, vai haver rodadas de discussão com esses novos prefeitos, e só aí você vai ter propriamente a aprovação dos documentos finais para ir à licitação. Nodal será a posição do município do Rio de Janeiro, né? É o município mais importante, o município em que gera o superávit, né? Para dar conta dos investimentos em todo o restante dos municípios envolvidos aqui. E a expectativa em relação ao prefeito Eduardo Paes é que ele será a favor do projeto, né? Na gestão Crivella houve muita oposição, né? Manifestada particularmente nas audiências públicas pela Rio Águas, né? Mas Eduardo Paes deve ser a favor do projeto, mas provavelmente ele exigirá condições melhores para o município, né? Talvez um pagamento maior pela outorga, esperado que seja renegociado, que isso seja exigido pelo novo prefeito. Então, a minha expectativa, né, malgrado isso que você falou, eu ouvi também de algumas pessoas, mas a minha expectativa é que esse projeto vá para o final do primeiro semestre, né, algo como maio ou junho, o lançamento do edital. O que, diante desse contexto e diante, digamos assim, da complexidade institucional desse projeto, não me parece uma decisão desacertada. Felipe. Modelar é sempre a arte do possível, né? A gente sabe que a SEDAI encaixada nesse formato talvez não fosse a melhor opção, pensando exclusivamente do ponto de vista técnico, né? O custo da água reflete
a ineficiência de anos de abandono da companhia e da falta de governança. Ainda que a gente tenha percebido uma tentativa de implementação de governança já há pelo menos 10 anos eu venho escutando esse discurso, né? Venho acompanhando. Mas realmente é uma equação difícil de ser fechada e, como o Maurício ponderou, a virada das eleições provoca uma mudança de players que, enquanto esse cenário não for estabilizado, dificilmente o projeto se viabiliza. Ok, bom, então temos aí a expectativa, vamos ver se no ano que vem ela acontece, aí refazendo esses cálculos, né? No caso da região metropolitana, não houve tanta troca de guarda de prefeitos, viu? As principais cidades da Baixada Fluminense, por exemplo, reelegeram seus prefeitos, então acho que isso pode ajudar até o projeto, e no caso aí a negociação vai ser mesmo com o prefeito do Rio, que obviamente é alguém favorável, né, ao processo, mas que, enfim, de fato provavelmente vai pedir mais, como é natural que políticos façam, né? Não é algo de não se esperar. Bom, Felipe, então acho que você pode seguir aí falando sobre a faxina regulatória que a ANAC anunciou, né, na semana passada. O diretor-presidente da agência, o Juliano Noman, informou que está preparando aí uma revisão, né, uma mudança no Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA, e na lei da ANAC, para tentar aí tirar o peso regulatório do setor. Como é que você pode falar aí sobre o tema e como é que você acha que isso pode andar dentro, benefícios pode trazer aí para o setor de aviação? Jimmy, o ANAC tem aproximadamente 15 anos de sua criação e ela herdou, desde que foi formada, muitas normas do DAC, né, o Departamento de Aviação Civil, que é gerido por militares e tinha todo um contexto histórico diferente, né? O próprio Código Brasileiro de Aeronáutica é de 86. Então, essa faxina regulatória, até como colocado pela própria ANAC, é uma agenda permanente de simplificação e consolidação de normas do setor. Na verdade, a intenção não é tanto inovar, mas simplificar procedimentos e consolidar normas, né? Pegar normativos que estão esparsos e consolidá-los em normas que simplifiquem o procedimento. Tem um tripé que eles estabeleceram dessa revisão, que ele passa pela revisão do Registro Aeronáutico Brasileiro, a simplificação das taxas de fiscalização, que eles pretendem reduzir para 1/5 da extensão normativa, né, do texto que rege as taxas, e, inclusive, eliminar algumas cobranças que hoje não fariam mais sentido. E tem também, acho que talvez o principal a ser comentado, seria uma mudança de drive em relação às autorizações do setor, né? Hoje a gente tem na regulação estabelecida pela ANAC uma lógica de autorização prévia. Então você precisa submeter previamente ao regulador a inovação que se pretende implementar para que depois de autorizada você possa operar. E a lógica que se pretende implementar, ela segue a linha do que muitos países adotam, nos Estados Unidos talvez principalmente, no sentido de você contar com uma fiscalização a posterior. Você faz a autodeclaração seguindo determinados parâmetros e a partir daí é fiscalizado na implementação, né, no segmento desses parâmetros previamente estabelecidos. A grande dúvida, a gente tinha comentado isso mais cedo, né? Acho que a grande dúvida que surge em relação é saudável, é salutar, mas tem algumas questões. Em relação a essa autodeclaração, talvez o principal ponto é que ela não pode vir sem um aprimoramento da fiscalização e um enrijecimento das penalidades por caso de descumprimento. Porque quando você estabelece uma lógica de autorização prévia, você traz o ente regulador para uma corresponsabilidade, né? Ele acompanha aquilo que está sendo implementado. Quando você autodeclara que está cumprindo determinados requisitos e passa a partir daí a desenvolver sua atividade, se você está fazendo uma declaração falsa, a penalidade precisa ser muito mais pesada.
É essa a lógica dos Estados Unidos, do que o regulatório americano. Você autodeclara, mas se descumprir, tem uma punição pesada. E acho que o outro ponto em relação às inovações como um todo, né, na verdade, a essa faxina como um todo, é que com a simplificação, com a consolidação, nem sempre a redação original é mantida. Você, ao tentar replicar um conceito que estava talvez pulverizado em 2, 3 normas, numa consolidação de uma norma única, abre-se margem para interpretações diferentes e cria-se um novo período de estabilização. Conversando mais cedo com o Maurício, a gente estava ponderando isso. Toda vez que você tem uma mudança regulatória, o sistema está de alguma forma estabilizado com aquela complexidade. E na sequência, com uma consolidação, abre-se espaço para um período de ajustamento, né, de estabilização dos players em relação àquela nova regra, ainda que a ideia daquela regra seja simplesmente repetir o contexto anterior. Já vi aqui que Maurício tem alguns comentários. Sebastião, acho que também, por favor. O que eu acho engraçado é que se minimiza, né, a segurança que existe em relação ao estoque existente de regulação. Quer dizer, por mais que, né, o estoque de regulação seja um fardo, né, em vários aspectos, a gente sabe como esse fardo se comporta. E isso tem um valor que às vezes é desprezado quando se fala dessas consolidações e dessas grandes reformas regulatórias, né? O saber como esse fardo é aplicado, né, dá uma segurança ao investidor do que ele pode esperar do regulador. Na hora que o regulador resolve refazer esse fardo, reescrever esse fardo, de repente não se sabe como isso será aplicado, né? Então essas medidas que querem gerar segurança, né, por meio da reescrita, né, do fardo, do estoque regulatório, elas podem ser um tiro que sai pela culatra, né? A gente mencionava ainda há pouco o projeto de lei de concessões, né, que está lá na Câmara, teve uma comissão especial, etc., que tenta consolidar a lei de PPP com a lei de concessões. E com isso muda todas as redações e a gente perde um enorme acervo, né, de segurança jurídica, que é o fato de sabermos como essas normas são aplicadas. Na hora que você muda a redação, você começa o jogo todo de novo, você zera o jogo que vinha sendo jogado nos últimos 20 anos. Né? Então é muito importante ter clareza de que essas tentativas, né, de reduzir o fardo regulatório podem resultar, paradoxalmente, no aumento da insegurança jurídica no curto prazo, né, lamentavelmente, saindo tiro pela culatra. Sim, mas Maurício, eu vejo, só confirmando se é o teu entendimento também, né? Eu vejo com bons olhos essa iniciativa da faxina regulatória. Eu vejo a tua provocação e, de alguma forma, o que eu tinha colocado também, como uma cautela a ser adotada no procedimento e não como algo, né, como impeditivo de uma consolidação, de uma revisão e simplificação. Não sei se é a sua visão também. Não, eu só acho que a gente não deve reescrever as coisas, a não ser quando for absolutamente necessário, né? Por exemplo, em relação para sair da faxina da ANAC, tá? Porque a gente está fazendo da faxina em tese, né? Mas vamos olhar o problema da lei de concessões e PPPs, né? Eu sou completamente contra a ideia de você tentar juntar as duas e reescrevê-las, porque a gente perde todo o acervo, toda a segurança jurídica que há em torno delas. Eu sou a favor de, mantendo as duas leis, fazer alterações pontuais, inclusões pontuais, né? Do mesmo jeito, eu acho que uma faxina regulatória deveria priorizar manter os textos, né, originários, mudando apenas pontualmente o que for necessário, revogando as normas que eventualmente não sejam necessárias, mas mantendo os textos tradicionais para que você preserve, né, a segurança que há em torno da aplicação desses textos. Talvez uma preocupação que a ANAC pudesse ter nessa linha fosse de simplificar a navegação pelo estoque regulatório. Deixa eu tentar explicar melhor o que eu estou dizendo.
a sistematização dos textos, né? Acho que trabalha no setor, quem de alguma forma tem vem trabalhando há algum tempo, já se habituou com as normas, onde é que elas estão, qual se relaciona com qual. Só que como você tem um espectro muito grande, talvez por meio de tecnologia se simplificar a partir de temas onde encontrar cada solução e trabalhar na modernização de cada solução individual seja um caminho interessante, né? É isso, Sebastião, algum comentário? Ou podemos passar para o próximo, acho que os temas já foram bem. Então, o tema final aí do nosso Info em Pauta dessa semana, né, dia 30 de novembro, é a decisão da ANTT em relação aos descumprimentos contratuais da Rumo Malha Sul. Só para explicar, a Rumo Malha Sul é a malha de mais de 7 mil quilômetros que abrange todas as ferrovias da região sul do país. A concessão durante o período em que ela ficou nas mãos na gestão da ALL, a antiga concessionária, né, que era do grupo 3G Capital. Ela teve descumprimentos contratuais gigantescos. A malha foi praticamente quase toda abandonada, ficaram trechos muito pequenos, e a Rumo, havia a partir de 2012, um processo de caducidade. A Rumo assumiu o controle da malha, né, a Rumo, que é do grupo Cosan, assumiu o controle da malha ali por volta de 2014, e em 2017 ainda não havia conseguido recuperar minimamente, e o processo de caducidade seguiu. Até que no ano passado chegou a uma tentativa, vamos chamar assim, de acordo, para que a Malha Sul, a Rumo, pudesse recuperar parte da Malha Sul e depois, imediatamente, um prazo aí que varia de 3 a 28 meses pela proposta, e recuperar outra parte maior, bem maior, a partir da renovação contratual que foi pedida dentro da Lei 13.448, né, da renovação antecipada. E aí a decisão saiu na semana passada, a ANTT permitiu, entendeu que o interesse público era a melhor saída e vai permitir essa solução, ou seja, a Rumo vai poder recuperar uma parte pequena da malha agora, e pagar algumas coisas que estão atrasadas e coisas desse tipo, para estar cumprindo o contrato, e posteriormente vai poder fazer os investimentos durante o período de renovação contratual, que provavelmente vai ser indicada no PPI, na próxima reunião do PPI, que se espera que seja nesse mês ainda de dezembro. E aí o Maurício pode comentar um pouco sobre essa decisão tão longa, né, Maurício? 9 anos para se decidir se uma empresa fica ou não, cumpre ou não o seu contrato. Tem várias... Eu vou pensar 2 ou 3 aspectos aqui, porque tem várias coisas complexas em torno dessa decisão que precisariam ser debatidas, tá? Primeiro, assim, só uma... para deixar claro, toda a discussão aqui é uma discussão prévia à abertura do processo de caducidade, né? Para você abrir um processo de caducidade pela nossa legislação, você precisa notificar o concessionário do rol de descumprimentos, né, contratuais graves, né, dando prazo para cura, né? E se ele não fizer a cura, ou seja, se ele não resolver os inadimplementos, aí o órgão responsável, nesse caso a ANTT, pode abrir o processo de caducidade. Então, toda essa discussão é a discussão prévia à abertura do processo de caducidade, né? Como o Jimmy falou, são diversos descumprimentos, né? E tem aqui uma proposta primeiro, assim, tem um argumento que eu acho que é um argumento que não se sustenta, que quando recebemos a malha, já estava na situação ruim, recebemos da ANL, estamos
tentando, desde então, resolver. Quer dizer, esse argumento não se sustenta muito, porque a concessionária é a mesma, né? Mudou o controle, mas a concessionária é a mesma. Então, quando você compra uma concessionária, você tem que avaliar os passivos regulatórios que tem ali, né? E estar preparado para lidar com eles, né? Eventualmente, e aí eu acho que é importante que a agência tenha essa liberdade, que ela tenha essa prerrogativa, eventualmente, para assegurar a transferência, a agência pode dar prazo, né, um prazo diferenciado, para que aqueles passivos regulatórios, para que aqueles problemas sejam resolvidos, né? Mas você não pode, depois que assumiu, usar esse argumento, né? O argumento ao contrário, isso devia ser uma exigência, né, para a troca de controle, no momento da troca de controle, você negociar que aqueles passivos você só vai conseguir lidar em tal ou qual prazo. Isso seria perfeitamente legítimo, tá? Um outro argumento aqui que aparece é o argumento de que, olha, esses descumprimentos contratuais aqui são descumprimentos que, para a concessionária resolvê-los, tem que fazer um grande investimento. E, portanto, esse grande investimento, eles chamam de investimentos disruptivos, só podem ser realizados mediante a prorrogação do contrato, né? Esse é um outro argumento que também não faz muito sentido. Aquele negócio de você dizer assim, bom, eu estou descumprindo o contrato, mas olha, para resolver, eu preciso fazer uma outra concessão, uma concessão muito maior. Portanto, adie e joga para o próximo contrato. Não, descumprimento deste contrato é descumprimento deste contrato. Você precisa resolver o presente contrato, né? Ou pagar as penalidades cabíveis, né? Não faz muito sentido isso de jogar para o novo contrato o cumprimento de regras que são deste contrato, né? Jogar para renovação o cumprimento de regras que são deste contrato. Então, isso também, para mim, não faz muito sentido. Por outro lado, né, aqui a gente está tendo a discussão de processo de caducidade, né? E é claro para mim, tá, que a lei, o artigo 38 da Lei de Concessões, dá ao poder concedente, e nesse caso quem faz as vezes de poder concedente é a ANTT. A Lei de Concessões ele não trata da palavra agência reguladora, né? Quando foi criada a Lei de Concessões não tinha agência reguladora. Então você tem que interpretar quando a referência a poder concedente se aplica à agência reguladora. Nesse caso se aplica à agência reguladora. Então, a agência reguladora tem a prerrogativa de dizer se é o caso ou não de caminhar na direção da caducidade. Você pode ter descumprimentos graves e que, por interesse público, né, por razões que a agência deve ponderar, você não ir na direção da caducidade. O que me parece aqui que é o caso, tá? A agência está exercendo exatamente essa prerrogativa, vamos ver se o TCU vai respeitar essa prerrogativa da agência, né? Mas ela está exatamente exercendo essa prerrogativa de dizer, olha, há descumprimentos graves, mas eu não acho que é o caso de ir na direção da caducidade, porque tem uma série de outros aspectos aqui envolvidos, e o que me interessa é que, de fato, esses investimentos sejam feitos. E, aparentemente, eles serão feitos na prorrogação do contrato. A Rumo está dando todos os sinais que tem capacidade de fazer investimentos na malha paulista, né? Com a renovação aqui, deverá também fazer esses investimentos. Portanto, não é o caso de caminhar na direção da caducidade, mas eu tenho que seguir com os processos de apenamento, né, para apenar pelos descumprimentos desse contrato. Então, isso faz sentido para mim, a agência resolver, né, por interesse público, e com razões aqui que parecem, ao meu juízo, são bem razoáveis, olhando o pouco do processo que a gente teve acesso, né, porque o processo é um processo punitivo e, portanto, ele tem sigilo, né, parece razoável a agência fazer isso, a agência não caminhar na direção da caducidade, né. O que espanta, e aí acho que o Jimmy já mencionou isso, são os prazos, né. A gente está falando da apuração de descumprimentos de 9 anos atrás, né. A agência foi bem menos
leniente com outros concessionários em outras situações, né? Mas a decisão de não ir na direção da caducidade, essa me parece que é uma prerrogativa da agência e me parece, pelo conjunto aqui de argumentos, me parece razoável não caminhar na direção da caducidade, mantendo-se, né, a necessidade de apenamento pelos descumprimentos contratuais. Eu acho que, até saindo um pouco deste caso particular, mas eu acho que é um aprendizado, um tema que se tem que discutir mais, é esse acompanhamento dos compromissos dos contratos, tá? Qual é o timing adequado para a apuração desses compromissos e, caso os compromissos não forem cumpridos, como é que eles serão punidos, tá? Um acompanhamento em muito curto prazo, ele gera riscos próprios dos desvios predecíveis de qualquer atividade em um determinado prazo. A avaliação dos cumprimentos em um muito longo prazo levam a grandes conflitos para a solução desses descumprimentos, tá? E cada vez se tem contratos que eles estão baseados mais no resultado que na fiscalização excessiva de cada um para o fim, tá? Está mais baseado no resultado. Então, a apuração dos resultados no tempo certo e dos compromissos, dos resultados dos compromissos assumidos no tempo certo é uma forma de resolver os conflitos. Eu acho que quando se deixa acumular tanto tempo quanto isto, a resolução sempre às vezes, nem sequer é possível dentro dos parâmetros, prazos previstos e demais no contrato. Uma outra questão, quando a gente tem esses casos emblemáticos, eu acho que a agência precisa fazer uma reflexão e, eventualmente, aprimorar a partir desses grandes exemplos. Talvez seja o caso, por exemplo, de começar a pensar em preclusão na possibilidade de você estabelecer algum tipo de apuração em relação à responsabilidade, ou de apenar a concessionária, ou de tratar, porque se você considera que a caducidade tem como pressuposto, né, e não pode ser diferente, a inadimplência ou a prestação inadequada do serviço pelo concessionário, precisa haver um tempo limite para apuração, porque como que ficam os investimentos? Como é que um financiador olha para esse projeto durante tanto tempo, havendo essa insegurança, né? Deixa eu mencionar uma última coisa, que é o seguinte: a gente está falando de contratos muito mal feitos, tá? Esses contratos de concessão de ferrovias são muito mal. Basta dizer assim, ele tem duas metas, tá? Uma meta é de acidente, né? Outra meta é de produtividade, sendo que não tem nenhuma vinculação da produtividade a qualquer trecho da linha. Então, se você tiver produtividade, toda a produtividade no pequeno trecho próximo do porto, tá? Aquilo ali cumpre sua meta e você pode abandonar. Em tese, você poderia abandonar todo o resto, porque está cumprida a meta de produtividade. Então, são contratos muito mal feitos. A gente tem que aqui ponderar também isso, né? E tem uma discussão aqui também que aparece claramente nessa decisão, que é a discussão da possibilidade de você desativar trechos, né, ferroviários. Isso, assim, mundo afora, a coisa mais comum é você desativar um trecho e reativar um outro trecho, construir um outro trecho, incorporar um outro trecho. No Brasil, a desativação de trechos levam a discussão quase que parece quase uma discussão religiosa, né? De manter a malha na sua integridade. Não faz o menor sentido isso. Desativação de trecho deveria ser uma coisa quase que burocrática, né? E aí você ter métricas para compensação, né? Já que devolver o trecho para o poder público, como é que o concessionário, com a compensação, né, que o concessionário vai receber ou devolver, né, por conta disso. E, lamentavelmente, a gente não tem isso muito consolidado entre nós, e isso aparece aqui, né? Uma das soluções que o concessionário propõe é devolver vários trechos que simplesmente se tornarem inservíveis, porque a fronteira agrícola saiu, né, dali da região sul do Paraná, etc., e se deslocou para o Mato Grosso, e, portanto, vários daqueles trechos simplesmente não servem mais, não tem mais atividade econômica ali ao redor.
Acho que o ponto, Maurício, é justamente isso, né? Tendo como pressuposto que um contrato de concessão é sempre um contrato fim e não meio, qual o sentido de você se preocupar com a extensão da malha? O objetivo principal deveria ser prover o serviço de transporte entre um ponto A e B, ou entre regiões A e C, e não se preocupar em como isso vai ser feito, né? Claro que você se preocupa na medida em que isso reflete em qualidade, mas acho que essa preocupação excessiva com os meios é sempre um desvio, na minha opinião, em relação aos objetivos de uma concessão. Bom, então vamos ver se essa semana aí, né, já começando, introduzindo rapidamente aí a nossa agenda, essa semana provavelmente vai começar aí a tramitação no plenário do PLS 261, que é o projeto que tenta aí dar uma modernizada no marco de ferrovias, né? Isso é no Senado da República. Também essa semana a ANEEL vai fazer sua reunião de diretoria aí, tem decisões importantes lá sobre o caso do Amapá, né, que ficamos aí, acompanhamos ao longo do último mês, os problemas, e também sobre a CDE de 2021. A CDE, para quem não conhece, é uma conta de subsídios que é colocada para ser dividida entre todos os usuários do sistema de energia, né? Bom, lá no TCU vai ter na quarta-feira uma provável aprovação dos estudos para a concessão da BR-153 entre Tocantins e Goiás. É uma rodovia que teve seu processo de caducidade, agora parece que ano que vem vamos ter uma nova licitação dela. E essa semana também temos, aí começa essa semana, o chamado Abdib Forum 2020 Experience, que vai reunir ministros, secretários de governo, governadores e outros especialistas aí para tratar dos temas de infraestrutura. Começa amanhã e no site da Abdib você pode ter um pouco mais de informação. Maurício, Felipe, comentários finais, Sebastião? Eu queria... o ministro Tarcísio testou positivo, né, para a Covid na quinta-feira. Queria desejar o pronto restabelecimento dele, melhoras, né? Aparentemente ele está sem sintomas, mas espero que fique bem em breve. É o desejo meu também. De todos nós. Isso. E só agradecer a nossa audiência e até a próxima semana. Isso. Aguardamos todos na próxima semana e muito obrigado. Até a próxima semana. Você clica no nosso canal aí para receber as nossas notificações e na semana que vem estamos de volta com mais um Infra em Pauta. Tenham todos uma boa semana.